sobre o relacionamento entre pais e filhos. Um relacionamento que produz a massa humana que faz a máquina funcionar numa sociedade. Eu estou a falar de todos os setores, desde o setor da banca, o setor da indústria, o setor da produção, enfim. Todos estes setores que compõem um tecido social dependem do nosso esforço lá em casa. Relacionamento entre pais e filhos. Ouça, presta atenção, vou terminar com isso. Como é que você prepara o seu filho para o futuro? Como é que você quer deixar para esta sociedade um homem instruído, um homem reto, com um comportamento nobre? Como? Dizendo a ele que deve estar na mesa à hora do jantar e você aparece depois dele já ter dormido? Sim, porque o grande problema é que nós, quando dizemos algo aos filhos e não o fazemos, adivinha? Como é que ele vai aprender? Com a sua palavra, com o papapá? Não. Com o comportamento. Eu vou continuar a falar a respeito disso, mas vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Apreendidas quantidades de combustível na província do Zaire. O Ministro do Estado faz referência ao envolvimento de entidades governativas, membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional no contrabando de combustíveis. Ainda hoje, neste nosso e vosso Ecos e Factos, será nota: cidadãos vandalizam linha férrea que liga Luanda a Malange e destroem bens públicos. Agora, há contas com a justiça. Aqui os factos fazem eco. Roda. Já que eu estava a falar na abertura de contrabando de combustíveis, ainda ontem, nós aqui no programa, mostramos-lhe uma prática, eu diria um bocadinho esquisita, não é? Mas é apenas mais uma das operações ou de uma das práticas usadas pelos contrabandistas. Veja, ontem nós mostramos-lhe um caminhão que tinha aliás, a mercadoria que eles tinham na parte de trás do caminhão, o seu volume ultrapassava os teipais do caminhão. E aquilo levantou suspeitas. Sim, inicialmente o caminhão mostrava que tinha na parte de trás, na carroça, esteiras e vários produtos. Mas levantou suspeitas devido ao volume, à forma como os camionistas ou a equipa do camionista tinham cerceado a mercadoria, e então foram ter com ele. Não estava. O que é que eles fizeram? Tentaram conversar com alguém da equipa desta viatura, desta viatura que levava a mercadoria. O homem andou a empatar, a conversar, até mesmo por telefone, a empatar, a conversar com o motorista. As autoridades disseram: não, tira a lona, vamos ver o que é que está lá dentro. Agora, está preparada esta matéria? Você vai ver que eles puseram na parte frontal, tão logo baixaram o teipal, não é? Da carroça. Logo eles baixaram que eles tinham esteiras. Mas depois, no final, mostra lá o que é que tinha no final. Mostra. Roger, mostra o que é que tinha no final. Vamos ver. Um mistério que começou a ser desvendado por meio de telefonemas entre o motorista do caminhão e seu ajudante. No meio de tanta insistência, a conversa levantou suspeita aos efetivos da Polícia Fiscal Aduaneira que no local existia um crime económico. Você está onde?
Eles estavam precisando de um motorista. Você me dá sua chave, eu vou falar que eu sou motorista, já que você está a morar com medo. Após 2 horas de espera para que o motorista se apresentasse no local onde estava estacionado o caminhão para descarga da mercadoria, no sentido de se aferir à natureza da carga que estava a ser transportada no interior da viatura, parecia estar longe de chegar aos olhos das autoridades, que têm a missão de fiscalizar o que entra e sai do território nacional. Entretanto, a corporação não encontrou outra solução senão ordenar a retirada de toda a mercadoria. Removida a carga, lá estavam vários bidões de 250 litros de gasóleo. Fruto de um trabalho de inteligência, as forças da Polícia Fiscal Aduaneira surpreenderam quantidade de combustível conforme se vê. Nós temos caminhões que venham com certa altura, com quantidade de esteiras, e embaixo estava encontrado a quantidade de combustível em bidões de 250 litros. E frustramos assim a intenção de levar o combustível para o outro lado da RDC. A operação, realizada pelos efetivos da Polícia Fiscal Aduaneira, é fruto de um trabalho de inteligência policial que está a ser desenvolvido ao longo do troço que liga Mbanza-Congo à comuna fronteiriça do Luvo. Os resultados apontam para a apreensão de mais de 20 mil litros de gasóleo destinados ao contrabando. Polícia Fiscal Aduaneira no Zaire garante não dar trégua aos que insistem nesta prática. Olha, muito recentemente nós passamos aqui uma matéria sobre contrabando de combustíveis e esta matéria falava do que está a ser registado, continua a ser registado na província do Mochico, mais concretamente na localidade na fronteira, no Luau. O que acontece? Aquela comunidade, a povoação do município em si, registra um número, estamos a falar assim de números muito altos, não mais do que, portanto, estamos a falar em 100 mil habitantes para a localidade. Só que 100 mil habitantes, eles têm 36 postos de abastecimento de combustíveis. 36 para 100 mil habitantes. Vamos supor que o Luau tenha 500 automóveis, 500 viaturas. Para que 36 postos de abastecimento de combustível? Para que 36? É a pergunta que se colocou na altura em que nós lhe mostramos esta matéria. Ora, até o Ministro de Estado, Francisco Pereira Furtado, faz menção ao número elevado das bombas de combustíveis. Ou seja, levanta suspeitas. Vamos ouvir as palavras do Ministro de Estado. Temos aí as palavras do Ministro de Estado? Vamos ouvir. O país vive um fenómeno grave de contrabando de combustíveis, que por sinal já está aprovada a lei número 5/24 de 23 de abril, que já entrou em vigor, e com uma atividade conjugada dos órgãos que têm a ver com o controle e a materialização desta lei, envolvendo inclusive os órgãos de justiça, os tribunais, devemos ter mecanismos para estancar esta prática, porque a província do Zaire no seu todo representa 52,4% do contrabando de combustível que se registra nas fronteiras do país, nos municípios fronteiriços. A seguir a ela está a província de Cabinda com 27%. Significa dizer que só nesta região norte, entre a província do Zaire e Cabinda, passa cerca de 80% do contrabando de combustível. E o volume que se recolhe oficialmente pelas forças da ordem mensalmente aqui na província do Zaire está a rondar entre os 600 a 700 mil litros de combustível por mês. E isto cria situações graves, não só para a economia nacional, como também para a própria segurança do país. Mais de 50%. Ou seja, dos combustíveis
vamos falar de todos eles, do combustível que sai do país, a Zona Norte é responsável pela saída de forma ilegal de perto de 80%. Estamos a falar de mais de 50%. Disse agora o Ministro de Estado, que está nesta comissão multissetorial criada pelo Presidente da República, por causa deste fenómeno que é o contrabando de combustíveis. Se juntarmos os mais de 50% aos mais de 20% de Cabinda, a Zona Norte é responsável por colocar, para além da nossa fronteira de forma ilegal, perto de 80% deste combustível. É muito combustível. Só a província do Zaire, só a província do Zaire é responsável por mais de 50%. O Ministro de Estado fala também de um outro elemento que nos leva à reflexão. O número exagerado de bombas de combustíveis. Em alguns pontos. Vamos ver. Chegamos à conclusão que aqui na província do Zaire tem postos de abastecimentos a mais. Foi muito liberalizado o processo de atribuição de licenças a certas entidades que praticam esta atividade. Há falta de lealdade nos comerciantes de combustível que estão licenciados. Uma boa parte delas dedicam a sua atividade não apenas para fornecer o combustível a nível da província, porque nós chegamos aqui e às vezes encontramos desde um Zeto e mesmo até em Banzacongo há momentos que não há combustível para vender as viaturas, mas o combustível está a ser apreendido nas fronteiras todos os dias. Mas chegamos à conclusão que isto é uma medida que tem que começar no topo. Não vamos estar aqui a lamentar sobre as consequências, mas temos que atacar a causa. E esta causa passa desde o centro de abastecimento, para controlarmos os caminhões, as cisternas que carregam combustível para a província do Zaire e para as outras províncias, e tomarmos medidas para estancar esta prática do contrabando generalizado. Também chegamos à conclusão que existe aqui um terminal, que é o terminal de Quimbumba, que contribui para esta prática do contrabando, não só de mercadorias, bens alimentares, como também de combustíveis. Há um estudo que nós recomendamos fazer e que parte dela até já está concluído, e demos um prazo de 30 dias para se determinar entre os departamentos ministeriais das finanças, dos transportes e do interior a forma de nós regularizarmos o término desta atividade ilegal que se pratica a partir deste terminal de Quimbumba. Muito bem, então convido o Dr. Alcântara Costa, ele que tem se referido muitas vezes sobre esta prática que enferma sim a economia, e o professor Nkanga Gomes. Cumprimentos extensivos lá para os nossos telespectadores. Boa tarde. Ou seja, por outras palavras, muito boa tarde, seja bem-vindo, ilustre. Por outras palavras, a fronteira deve ser tida com muito, mas com o redobrar de vigilância, não é? Mário, com muito cuidado. Mário, primeiro lançar palmas ao governador Adriano Mendes de Carvalho por ter chorado no encontro com o Sr. Presidente da República, e o Sr. Presidente da República ouviu-lhe, ouviu o choro dele e achou que tinha que se pôr pé à situação e orientou a criação desta comissão. Muitas palmas. É assim mesmo que tem que ser. Ouvir o choro do seu governador, ouvir o choro do seu auxiliar ministerial para depois tomar medidas na hora. Parabéns. Segundo, há uma coisa aqui também que é muito importante. O senhor Ministro do Estado, para a Casa do Presidente da República, dizia que este problema tem estado a contribuir, inclusive, para o mau funcionamento, ou então esse problema é perigoso para a segurança nacional ou segurança do Estado. O que é que estamos à espera? Ou o que é que andamos à espera? A partir de hoje, como tomamos já medidas bastante plausíveis, primeiro, vamos colocar aquilo que o governador do Zaire
falou de escâneres nas entradas, aquilo que na linguagem de segurança e inteligência do Estado, de criminalística, chamam as microespectrometrias de varredura de massas resulentes que ficam ali. Toda e qualquer viatura que entrar identifica tudo o que estiver dentro do caminhão. Isto tem que se adquirir e esta comissão tem que ter a incumbência de solicitar esta tecnologia de ponta. Porque sempre dissemos aqui, tem que se apetrechar a nossa Polícia Nacional de tecnologia de ponta para que a nossa polícia seja tida como polícia tecnológica e polícia profissional. Outro elemento importante, ao longo da fronteira, o senhor Ministro do Estado falou aí de um ponto de confluência que tem que ser controlado ali na fronteira, que o Ministério do Interior também vai chorar junto do senhor Presidente da República, senhor Ministro, para que se adquiram drones. Há aqueles drones que chamam os drones que controlam, que rastreiam, que fazem uma varredura de 300 quilómetros ao longo, por exemplo, da fronteira. Esses drones custam baratos, 5.000 euros. Se pode comprar 20 drones para servir para esse país. Se queremos tomar medidas sérias, então vamos fazer com que o senhor Ministro do Estado, o senhor Presidente da República seja apoiado para controlarmos esse vazamento do nosso tesouro, que é o petróleo, porque aqui o povo está a morrer de fome. Aquele dinheiro serviria muito para todos nós. O Dr. Alcântara vai responder daqui a pouco. O Ministro do Estado da Casa de Segurança do Presidente da República falava também de cortar o mal, não só cá em baixo. Ele falava de começar aqui no topo, mas para daqui a pouco. O combustível que, portanto, vamos chamar assim, vamos usar este termo, que vaza, porque está a vazar para o outro lado, afeta o cidadão que deve ir trabalhar, não é? Atinge socialmente aquele que deve ir trabalhar, alguns equipamentos que usam combustíveis, como aquele que precisa de ligar a sua eletrobomba, o gerador, sobretudo estamos a falar, e veja que acontece com frequência nas zonas fronteiriças onde também se deve produzir. Ou seja, atinge o cidadão que quer trabalhar. Atinge, Mário. Atinge, mas antes de entrar no mérito da sua questão, é importante que sempre que se realizar alguma ação positiva para quem governa, é importante que os angolanos reconheçam esta ação. É preciso que desenvolvamos essa cultura, independentemente de qualquer variável. E aqui o papel do governador da província do Zaire, esta comunicação, foi oportuna. Por quê? Porque o fenômeno do contrabando de combustível é um fenômeno antigo, particularmente a província do Zaire e Bengo. Ora, o governador sentiu-se incapaz, está a sentir na sua jurisdição consequências do tráfico ilegal de combustível. Como ele não tem poder de decisão em algumas circunstâncias, então expôs ao titular do Poder Executivo e que não tardou e criou esta comissão. Isto é uma ação positiva, é que nós temos dito que temos de ser proativos, não é? E houve aqui proatividade. E esta ação é positiva, é interessante ver o Ministro de Estado, o Ministro do Interior e o Governador ali sentado, os três, é bastante interessante. Então aqui é fundamental que este é o caminho. E depois, é óbvio que há consequências sociais no contrabando de combustível. Ora, uma província que as bombas não têm combustível tem efeitos sociais, não é? Se eu não consigo abastecer o meu automóvel para ir à empresa, trabalhar, há efeito na produtividade, não é? Há redução, aquilo que Karl Marx chamava a redução de produção da força de trabalho, não é? Então, tendo essa redução, há consequências económicas. A empresa produz pouco, produzindo pouco, há pouca rentabilidade, tendo pouca rentabilidade, tem dificuldades em pagar salários à hora. Logo, esta comissão surge oportunamente e o choque do governador e a decisão oportuna do titular do Poder Executivo surge num momento fundamental. E, ora, o negócio, o contrabando, primeiro que o combustível é rentável.
E o contrabando, há pessoas que faturam, não é? E tiram vantagem disso. Lucros exorbitantes, que dinheiro que tinha que passar pelo tesouro, não é? Vai em bolsos de pessoas singulares. E há pessoas influentes. Aonde o governador vem expor ao Presidente da República como titular de poder executivo, é óbvio que ele sabe que há pessoas que têm poder que estão dentro do contrabando. Não vale a pena pensar que são peixes pequenininhos, permita-me aqui o termo. O governador também fez referência a isso. Jovem que vai lá com o caminho, etc. É preciso combater-se em grande escala. Da base... O governador realçava, ele até dizia que havia gente poderosa. Exatamente. Trás, é? E só o Presidente da República tem esta capacidade que o poder lhe impõe para poder interferir. Por isso é que eu perguntava, estamos a falar da fonte, porque o Ministro de Estado falava da fonte. O combustível não vai para o Zaire, não sai de lá. O combustível parte de algum sítio. Ou seja, a cabeça... Não sei se estão recordados, nós aqui no Ecos e Factos, nós passámos uma vez uma reportagem que falava da teia da aranha. Sim. Onde tínhamos... aquilo era uma teia montada a partir de uma estrutura que superintende a divisão ou a distribuição dos combustíveis. É exatamente isso que estava a falar o Ministro de Estado. Mário, temos estado sempre aqui também a pedir. Porque se este contrabando de combustível, a nossa Polícia Nacional tem estado a fazer muito e o controlo está a escapar, e porque tem gente graúda, temos estado sempre a repetir que existe aquilo que chamam a Lei de Segurança Nacional. E nesta lei, no seu artigo 1, no ponto 3, diz que os serviços de inteligência interna, estamos a falar do SINSE, têm que trabalhar para ir buscar informação, recolher informação de qualquer coisa que esteja a passar mal, para alertar o Estado. E ainda assim, devia-se começar pelo motorista, não é? Claramente. Como é que você conseguiu esse combustível? Vem de onde? Quem lhe deu? No seu artigo 21 também fala de como o SINSE, o vulgo Sinfo, deve participar no combate à criminalidade, para prevenir, para impedir, para combater esses atos criminosos todos, de forma a impedir a que o Estado não entre em desordem. Então, dito isto, é possível o SINSE, em colaboração com a nossa Polícia Nacional, fazer uma investigação para ir até a cereja de quem está por cima disso, os graúdos. Este trabalho está incumbido ao SINSE e também ao SIC. Então, há que trabalhar para que se tente aqui se recolher informação, para dar mais dados à Comissão, para que depois ali também estes elementos todos recolhidos cheguem aos tribunais para se condenar estes indivíduos. Porque se fizer uma conta a esses atos, vai ser muito dinheiro. Portanto, está de parabéns à Comissão. Palmas. Estamos contentes. Regina, você pediu palmas a Regina? Não. Regia, as palmas, nós não vemos. Mas estamos contentes e esta Comissão tem mesmo que trabalhar para mostrar resultados, e queremos ouvir também esses resultados na haste pública. Isto é que vai educar, Mário, os indivíduos que ainda têm essa pretensão. Se os resultados não vierem a público... O resultado está a dizer julgamento com cobertura e condenação, não é? Tudo. O fulano foi condenado a X anos por estar... Agora, em Canga Gomes, também afeta, estamos a falar do lado social, afeta um lado, dentro do lado social, um setor que é muito, eu diria, poderia inclusive ajudar na captação de recursos, sobretudo pelo facto do Zaire ter este pendor, este lado do turismo. Sim, claro. Não é? Porque a pessoa circula ao nível de vários pontos do Zaire, onde há pontos turísticos, e se não encontrar combustível no percurso, como é que ele fará o turismo? Sim, Mário, isso tem consequências efeito cascata. E por isso é que nós temos dito aqui. Os nossos discursos, para quem tem o poder, para quem governa, devem ir de encontro com a realidade. E a província do Zaire, uma vez que tem lá o património cultural, não é? É fundamental que se preste atenção. Por quê? Este tipo de conduta, este tipo de comportamento afeta o turismo, obviamente. Porque ninguém vai querer fazer turismo numa província onde não há combustível,
onde a via pública está degradada, onde há poucos hotéis. E esta visita do titular do Poder Executivo, espero que o Presidente invista seriamente na província do Zaire. Porque a província do Zaire é precária. É importante que o titular do Poder Executivo, que tem essa prerrogativa, invista seriamente na província do Zaire, capitaliza financeiramente para poder galvanizar o turismo e, por via dessa, colher receitas que vai para o Tesouro do Estado. Para concluir, é fundamental que o combate seja feito cerrado e que esta comissão, de facto, tome medidas duras, execuíveis, que permita a redução significativa ou o término mesmo do contrabando de combustível. E quem está envolvido isso não é patriota, porque o verdadeiro patriota não faz isso. E é preciso, nós estamos aqui a dar um alerta à própria sociedade e um alerta a quem é imbuído do poder público. Nós não podemos nos aproveitar da posição que nos encontramos para prejudicar o país. Isso é desvantajoso. É preciso olhar para a pátria, é preciso olhar que esses recursos tinham de beneficiar os angolanos, milhões de kwanzas que vão por essa via do contrabando de combustível, podia servir para construir escolas, hospitais, centro médico de referência, na agricultura. Então é preciso refletir e quem está envolvido nisto é preciso parar imediatamente. Mas a Comissão vai tomar decisão. Mário, esperamos que no final, de facto... Por favor, porque nós vamos falar de uma outra área que também está a ser fortemente afetada pelos processos um pouco envios. Apenas um apelo, por favor, à Comissão criada. Em qualquer parte do mundo, as ordens jurídicas, sempre que criam leis, estas leis se exige que sejam aplicadas, se exige que sejam concretizadas. Porque a partir do momento que tivermos só leis passadas em textos e não há execuibilidade, estaríamos a falhar. Por isso estamos a pedir aqui resultados da Comissão. Pôr em prática aquele instrumento legal que esta Comissão criou para que, na verdade, tenhamos resultados sobre essa matéria. Meus amigos, vocês gostam de peixe? Quem gosta de peixe? Eu adoro peixe. Peixe. Um prato de peixe. Qual é o peixe que nunca mais viu? Deixa lá ver. Que gostava na sua infância, quando a mamã cresceu com a mamã, com a tia, aqui em Luanda? Com a mamã? Com o papá. Sim. Quando os pais mandavam o menino Alcântara ir ao mercado do Nuno comprar, qual era o peixe? Não, mas eu sempre comprei cacuço, carapau, esses peixes que sempre comprei. Nunca mais viu? Também a sardinha, a chamada lambula, que era bastante doce, que às vezes o nosso povo despreza. É um grande peixe. Nunca mais viu? Não, tem havido, só que vai reduzindo-se. Bom, amigo telespectador, está a acompanhar o nosso programa. O que aconteceu agora... E é preciso nós refletirmos sobre aquilo que estamos a fazer. O Bloco 32 é um bloco de exploração petrolífera. É uma zona onde se explora petróleo. Não é para andar lá a brincar, ir lá sentar, ver a lua. O que é que aconteceu? 50 embarcações de madeira. Sabe o que é que fizeram as 50 embarcações? Foram atracar a volta das plataformas de exploração de petróleo. É verdade. Qual é o risco? Rebentar uma conduta. Olha, mais grave nem é isso, hein? Mais grave nem isso. Eles sentaram, o barco imobilizado, acenderam um fogareiro perto, estou a falar a sério, perto de uma plataforma de exploração petrolífera. Gerador, a fumar, a conversar, a rir, a contar coisas do futebol. Quer dizer, não tinham noção do que podia acontecer. Um incêndio. Quebrar uma conduta. Adulto não tem noção? Veja, e eles estão com embarcações de madeira. Ou seja, até a vida deles estava em risco. O nível de irresponsabilidade. Foram para lá pescar. Olha, infelizmente para eles, o SIC e mais a polícia fiscal, aduaneira, chegaram lá e, meu amigo, salta dali, vamos, um atrás do outro, vamos lá, coluna, em fila, e lá vão eles. Para onde? Para trás das grades. Merecido.
Merecido, não é? Sim. Então vamos ver o que aconteceu. Evitou-se o pior. Olha, vamos lá ver. Nesta ação conjunta, efetivos do Serviço de Investigação Criminal deslocaram-se a bordo deste navio Comandante Paiva Domingos da Silva até ao bloco 32, onde estão localizadas as plataformas petrolíferas, e procederam à apreensão de mais de 50 embarcações de pesca artesanal de construção de madeira. O cenário era de risco para os pescadores e risco de incêndio para as plataformas. O agravante de estarem amarradas a um dos tubos da plataforma de produção, com risco, porque tinham motores ligados, fogareiros acesos e também geradores, portanto riscos de incêndio, o que podia causar uma situação catastrófica. Portanto, um incêndio de uma plataforma daquelas não só coloca em risco a vida dos pescadores, e a vida dos pescadores já estava em risco, porque eles só podem, com esse tipo de embarcações, estar a 8 milhas náuticas, estavam a 96, mas agrava-se pelo risco de incêndio, ou agravava-se pelo risco de incêndio, e, portanto, o arrombo que podia ser para a economia nacional o incêndio ou a destruição de uma daquelas plataformas. As embarcações foram apreendidas e os mestres detidos por crime de desobediência e serão presentes a tribunal para o competente julgamento sumário. Esperamos que venham a ser julgados e esse exemplo sirva para que outras pessoas ou outros pescadores que enveredem por este caminho saibam que é proibido. Aliás, sabem que é proibido, mas é que reforçar que é proibido e que nós estamos aqui para garantir que os infratores sejam de facto sancionados. A polícia garante que vai continuar a trabalhar no sentido de combater estes atos e salienta que isto já não vai voltar a acontecer. Assim, mandemos um recado claro a estes indivíduos que cometem essa violação, que as autoridades angolanas estão presentes e estão aqui para garantir que tal não volta a acontecer. A Agência Nacional de Petróleo e Gás considera que a pesca ilegal junto às plataformas petrolíferas é um perigo, e estas ações colocam em risco a vida dos pescadores e de quem trabalha no setor. Em caso de incêndios, as consequências teriam efeitos na economia nacional. As grandes consequências pode ser o desligamento da mangueira, que vai fazer com que o petróleo vá para o mar, portanto causando aí danos ambientais muito altos. A plataforma, conforme todos nós sabemos, é uma instalação em que se processa o crudo, portanto a iminência de incêndio é bastante presente e tal, não pode acontecer nenhuma causa que possa produzir fogo. Nunca aconteceu nessa dimensão, essa é a primeira vez, mas aproveitamos também aqui a oportunidade de apelar a todos os cidadãos angolanos e especialmente às comunidades pescatórias de Angola a respeitarem as áreas restritas. Essa é uma área exclusiva para a atividade petrolífera e não deve ser transitado, muito menos nas condições em que eles estavam. As ações não são recorrentes, tem havido sim eventos isolados e as autoridades garantem que vão redobrar a vigilância no sentido de combaterem estas práticas envolvendo pescadores artesanais. As empresas petrolíferas salientam que vão ficar mais atentas a este fenómeno e asseguram que sempre que notarem irregularidades no mar, irão acionar imediatamente as forças policiais. E agora põe lá outra vez aquela imagem. Giroflé, põe outra vez aí. Não, essa não. Onde eles estão? Giroflé. Sabe por quê? Porque que eles estão no giroflé? Um nível de irresponsabilidade muito alto. Com tantos lugares para ir fumar um cigarro e grelhar lambula, mesmo numa zona de produção petrolífera. Ou seja, brincar com coisas sérias, não é? Claramente. Já dizia o Maia Culo, quem brinca com fogo, queima-se. Estamos a falar e regressamos à questão da economia. O Dr. Alcântara poderá ajudar-nos um bocadinho com outros detalhes, outros pormenores, mas socialmente falando, é importante que eles produzam, é importante que eles trabalhem, que sustentem as suas famílias, mas por amor de Deus,
Não é? Não se... Daqui a bocado alguém vai querer fazer uma lavra aí onde está a Assembleia Nacional. De facto. Se fazer por fazer, por amor de Deus. Primeiro é que a ação é ilegal, não é? E é criminosa e é bastante periclitante. E aqui a polícia esteve bem. Aqui a polícia esteve bem porque o pior não aconteceu, porque estar adjacente a uma plataforma petrolífera é brincar com coisas muito sérias. E eles estão num bloco, Não se tem noção quantos milhões de kwanzas se investe para ter uma plataforma, ou só para descobrir o petróleo, não se tem noção. É um auto de irresponsabilidade elástica, não é? E é preciso que ela julgamento sumário, como a pessoa faz missão, brincarem no parquinho. Pois. Ninguém tem a pedir que não se pesca, pesca-se. Mas a zona específica não é que são cedidas à pesca artesanal. E não só. E é preciso que se respeite a lei marítima, não é? Há normas legais. Ninguém está a impedir com que se faça a embarcações de pequeno porte para poder pescar, mas não se brinca com a economia do país. Ou seja, fumar ao lado de uma plataforma petrolífera, estar lá a fazer pesca, isso é brincar com a economia do país, não é? Porque isso afeta a economia do país, Mário. E ali, para concluir, a polícia esteve bem e é preciso desencorajar esse tipo de prática, por mais que é primária, mas a vigilância deve ser permanente e contínua, porque é a sustentabilidade do país, não é? É ali onde vem a maior receita que o dinheiro é distribuído nos distintos setores que garantem o investimento público, não é? Então, ali é preciso ter cuidado, desencorajar esse tipo de prática e que vão para a cadeia, aquilo que o juiz decidir, não é? A medida mais gravota, ou quanto vai se pronunciar sobre isso, é mais domínio nesta matéria, mas brincar é num parquinho e não se brinca com uma plataforma petrolífera. É a economia do país que está em causa. São milhões e milhões de investimento que se aplicou ali e então é preciso evitar isso. Doutor Alcântara tem feito referência ao crime organizado, estruturado, com detalhe, mas estes cidadãos que se... Isso é... Sim, mas, Mário... Isso é uma inépcia... Não vamos enquadrar isto como uma espécie de crime organizado. Não, a minha questão é exatamente essa. Quando alguém faz isso diante de uma plataforma que, como é óbvio, tem de estar sob vigilância, é porque não tem perícia nenhuma, não... Portanto, ele fez aquilo de forma inusitada apenas. Esta irresponsabilidade dos senhores, um pouco de negligência, um pouco de imprudência que a lei pune, esses elementos todos, em função de serem adultos, pessoas que leem, assistem televisão e ainda mais têm noção do que o fogo pode provocar próximo da gasolina ou do querosene ou então do petróleo. Têm noção disto. E o facto de terem aproximado ali, ainda que não houve incêndios, o tribunal lhes vai punir por essa negligência. Então, ali o tribunal está de parabéns. Está também de parabéns a polícia por ter agido, mas há sempre um apelo, porque o Estado é ente de bem. O que é que temos que fazer? O comandante Salvador e o comandante Chimas, lá da Polícia Aduaneira, e o porta-voz, que se cria também uma equipe de indivíduos que tenham que lançar pedagogia, consciência cívica aos nossos pescadores, num interesse da irmandade, para não irem caindo nos erros, porque senão, pela indisciplina que tenham, veremos sempre os nossos tribunais cheios desses indivíduos. E como nesse âmbito as penas são brandas, então... Penas brandas, estamos a falar de qual é a moldura? Essa negligência, as penas estarão ali dos 3 dias, mais ou menos até os 3 anos. Então, muitas vezes também... Os 3 anos que podem ser convertidos em multa? Exatamente. É ali onde eu ia chegar. Muitas vezes também o tribunal também costuma puxar aquela vertente financeira para pagarem assim cauções e enfim saírem. Mas muito melhor ainda é ações pedagógicas, consciência cívica do perigo que o fogo tem diante dessas nossas estruturas monumentais. Ainda assim também era aqui necessário, no âmbito mesmo da pedagogia e porque queremos ver as nossas coisas a funcionarem bem, poderia também ali ao redor desta estrutura que se coloca ali barreiras, pelo menos assim num perímetro de 500 metros, para que nenhum pescador se aproxime, para criar ali espécie de balizas, fronteiras. Estamos a pedir no âmbito da pedagogia,
somos também obrigados a colocar esses elementos para prevenir. O indisciplinado que se adentrar naquela zona é como se tivesse ido numa zona de inimigo, leva fogo. E os drones são... Aí entra através da conversa dos drones. Sabemos, 5 mil quê? O que sabemos, 5 mil euros. É barato. Okay. Para a República de Angola é barato. Pronto. Os drones são... Aliás, naquele dia dizias, são os drones com capacidade de sonorização térmica que mesmo de noite captam a informação. Uhum. A nossa Marinha da Guerra tem navios que têm esses aparelhos, mas a nossa polícia devia ter. Ao invés de irmos pensando num helicóptero que é bastante caro, não é? 2 milhões de dólares, de euros, então aqui 2 milhões poderíamos comprar mais de 500 drones. Estaríamos de parabéns. Senhor Ministro, chora junto do Senhor Presidente da República. Vocês têm a imagem daquele caminhão desgovernado em Cacuzo? Não tem ainda a imagem, né? Isso fica para depois. Agora, cuidado com o pão. Quem gosta muito de pão é o Canga. Cuidado com o pão. Eu gosto de mandioca. Mandioca, né? Um Canga gosta mais os pequenos lá em casa também gostam muito de pão, né? Agora, cuidado com o pão, porque o que aconteceu neste final de semana, e é para o amigo telespectador lá em casa também, a Aniesa foi ver algumas panificadoras e os oficiais da Aniesa saíram com o estômago virado. É que com cada... eu chamaria aquilo indelicadeza mesmo. Ou seja, as condições higiênicas de algumas panificadoras, aí eles produzem o pão que você e eu comemos lá em casa. Não só deixam muito a desejar, colocam em risco a nossa saúde. E nós sabemos que o pão é o alimento mais consumido no mundo. O pão. Agora, por causa de algumas irregularidades, a Aniesa teve de encerrar provisoriamente uma e outras duas fez o auto de aviso. Olha, meus amigos, ou mudam as coisas aqui ou também vamos encerrar. Eu queria chamar a atenção a esta matéria porque fala de um produto que está na mesa do amigo telespectador logo pela manhã, não só para o chefe de família, como para os filhos. E a chegada à época escolar. Vamos ver. Já tivemos vários atos aqui com ação pedagógica. O seu chefe tem de pôr aqui uma máquina registradora, ok? Área de faturação para emitir fatura. E tem de ser alguém que não toca no pão. Então ele recebe aqui o dinheiro, depois vem pegar mais no pão. Ele não emite a fatura de compra. Você paga imposto? Como? Se o resultado do pagamento de imposto provém da venda e a venda tem que ser por base do comprovativo da fatura. Se você não emite fatura no final do mês, qual é a contabilidade que vocês fazem aqui? A Aniesa suspendeu este fim de semana uma padaria e passou auto de notícia a outras duas, por se constatar irregularidades, bem como incumprimentos das medidas de segurança e higiene no trabalho e as recomendações deixadas anteriormente. Na zona de venda desta padaria, nós constatamos que há presença de roedores rato, como vê aqui, né? Há presença de rato e também o pavimento não está em condições, eles armazenam muito mal o pão. Algumas vão ser sancionadas, pelo menos das 3 que nós passamos e vocês acompanham. Estamos a fazê-lo agora, a suspensão do temporário, é a convidar o operador econômico a deslocar-se até a nossa direção, de modo a assinar um termo de compromisso para que conforme tudo aquilo que foi orientado, desde a questão de higiene, a questão da faturação, a conservação dos produtos e não só, os IPIs, por exemplo, nós vimos que há determinados funcionários que não têm sequer nenhum tipo de equipamento para poder manusear aquilo que é a sua atividade normal, a venda do pão. Tudo isso está a ser aflorado e são pessoas que infelizmente vão ter que ser sancionadas nessa vertente. O ato é resultante do programa inspetivo da Aniesa
e quer com isso garantir que as atividades comerciais sejam feitas obedecendo às normas. No estabelecimento comercial, as mãos que é utilizada para o pão, para o dinheiro, é a mesma mãos que vão ser utilizadas para a entrega do pão. Isso aqui, quer dizer, deixa mesmo a desejar, e por isso é que estamos aqui a tomar medidas, pelo menos nesse estabelecimento comercial, de modo a que coisa dessa natureza não continue. O perigo é iminente ao ver a realidade escondida atrás deste balcão para os simples compradores. Todas elas vão ser sancionadas do nosso ponto de vista, ilegal, principalmente ilegal, e reitero aqui, a questão de higiene é um dos elementos essenciais que nós vimos aqui como falha de palmatória para aquilo que é a produção do pão. Um verdadeiro atentado para a saúde pública. Lá algumas vezes já no sítio onde eles põem o pão, já algumas vezes encontrei moscas. E parei de comprar também lá o pão. É um perigo autêntico à saúde? É sim, é um perigo autêntico à saúde. E temos muitas padarias com essas condições de não higienização. O Instituto Nacional de Controle da Qualidade, INACOC, tendo em conta que os produtos estavam sem rotulagem e outros não rotulados em língua portuguesa, ou que não tínhamos mais informações sobre a sua data de caducidade ou não, razão pela qual vão ser submetidos à análise laboratorial a fim de aferir a conformidade dos mesmos. Os atuados têm agora até 60 dias para regularizar a sua situação. A ANIESA garante que vai continuar a trabalhar a fim de garantir que as atividades comerciais ligadas à alimentação cumpram com os requisitos internacionais. Muito bem. E viu as imagens? E há aqueles casos que o cliente chega frente ao balcão para comprar o pão e o cidadão está assim. Está atendendo. Quantos pães? E já ouviram falar Isso é mais grave. Da utilização de formol. É formol, né? Aquele produto que é usado para conservar o cadáver. Sim. No pão. Meu Deus! Mário, sabe o que é que acontece? É por isto que qualquer exame, 99% do cidadão angolano, sempre que acudir a uma clínica para fazer exame de fezes ou mesmo de sangue, há sempre uma percentagem de tifoide. Tifoide? Febre tifoide. De onde é que vem? Destes falta de higiene nos sítios onde vamos comprar pão. Já disseste alguém que se coça nas axilas. Uhum. Para além das axilas, como deves compreender, se coçam em variadíssimas partes. Sim, uns que não ficam só pelas axilas, né? E nesses sítios, foi à casa de banho, no sítio onde pegou, poderia haver aí algum sulco fecal, fezes, quer seja de rato ou de alguém que foi lá mal usar a casa de banho, urina e enfim, vem depois atende o pão. Este é o nosso envenenamento. Eu tenho estado sempre aqui a dizer, não estamos a ficar velhos rapidinho à toa. É por causa mesmo do tipo de alimentação que, permita-me o termo, que colocamos lá no nosso estômago. Quase toda a gente tem problemas de distúrbios gastrointestínicos. E esse pão consumido nessa condição, se houver ali algum fungo ou outro tipo de toxicidade, quando levar a casa e consumir e ter problema de uma desenteria sanguinolenta, ninguém tem capacidade de pensar que é o pão que eu consumi que provocou isto, para que vá abrir um processo, para fazer participação à polícia. Nós, os cidadãos, não ligamos muito essa coisa ali, porquanto o sítio onde vamos comprar o pão é um autêntico lixo e vamos nos alimentando desse lixo, Mário. Isto é gravíssimo e é um problema de saúde pública que tem que ser, com robustez, atacado. Palmas, a ANIESA tem que continuar a fazer. O processo continua, né? Tem que continuar a fazer esse trabalho. Não se intimidem, porque a padaria do Cicrano de Tal. Marquem audiência ao Sr. Presidente da República e manda fechar também a padaria. O Nkanga Gomes já comeu sandes
de fezes de rato, nunca. Acidentalmente. Até provar o contrário, não sei. É possível, provavelmente, como toca na abrir o pão, transmissão, imagina, com fezes de rato. Provavelmente todos nós já passamos por esta situação, mesmo sem saber. Aqui, indo ao mérito da questão, as instituições devem funcionar. E está claramente mostrada, e isso é que nós sempre realçamos, que as instituições que têm poder público para poder atuar em determinados setores devem funcionar. E aqui a ANIESA, de facto, tem tido uma dinâmica, não só nesse caso específico, mas a ANIESA nos últimos anos ganhou uma dinâmica muito positiva, usando o poder que a lei o confere. E é assim que tem que ser feito. As instituições devem usar o poder que têm. Não devem depender por uma orientação, por um decreto presidencial. E a participação do cliente, do cidadão, nas denúncias? Vou escalar o cliente, muito bem, exato. muito Mas bem. aqui a ANIESA deve continuar a fazer o seu trabalho para repor a legalidade, a questão da higiene nos estabelecimentos comerciais e cumprir a lei. Quem não cumprir a lei, fecha mesmo. Se dizer que é do general fulano, do ministro Y, está tudo bem. Há mecanismos próprios que permitem isso. Aqui nós temos uma cultura do poder da força. E nós temos que... Mas está tudo bem? Mantém aberto ou fecha também? Tem que fechar. A lei aqui, tem que ser para todos, a única força que existe é a lei. Muito bem. A lei é a força que existe. Não há aqui poder pessoal, não é? Aqui todos nós estamos sujeitos a cumprir a lei, até porque a Constituição é clara, não é? Ninguém está acima da lei. Todos nós somos iguais perante a lei. Quanto ao cliente, também somos culpados. Por quê? Em alguma circunstância compramos pão, o jovem que está atendendo o balcão recebe o dinheiro e depois pega no pão. É óbvio que, do ponto de vista de higiene, já choca. E nós devemos refletir também, ou exigir, de que o senhor não pode atender e estar a receber o dinheiro. E ali entra a lei do consumidor. Ou tirar os macacos do nariz. Exato. Aí entra a lei do consumidor. Certo? Então, nós, os consumidores, também temos sido coniventes em algumas variáveis. Então, também devemos exigir que as condições de sanidade, de asseio, estejam presentes e que ninguém pode atender um pão e depois estar a receber dinheiro. Meu senhor, diga ao seu patrão que você não pode atender e pegar no dinheiro. Isso é contra a lei, é contra a higiene e estás aqui a violar a lei do consumidor e é melhor falar com o seu patrão para reduzir, porque eu posso fazer uma denúncia, não é? Fazer uma denúncia à ANIESA, há contactos públicos que existem, vamos ligar à ANIESA e poder fazer a denúncia da padaria que atende o pão e depois recebe o dinheiro à mesma pessoa. E desta forma vamos inibir e vamos reforçar os estabelecimentos comerciais a mudar de comportamento e vamos atingir aquilo que é o grau que pretendemos atingir, que é a excelência. Muito bem, meus senhores, muito obrigado pela vossa participação. Sei que o vosso contributo é essencial, porque ajuda a refletir um bocadinho mais. Por favor, não comam mais sandes de fezes de rato. Não como sandes. Não? Nem hambúrgueres, não como. Não aceitam, nem mosca, nem nada. É só hambúrgueres, mandioca. sandes, não como. Sabe, o menino